E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos embora com o podcast de hoje. Podcast pós-rodada, né? E a gente vai deixar um destaque especial pro clássico Choque Rei, São Paulo e Palmeiras. O jogo foi no Morumbis. E foi quente, cara, foi quente. Essa que tem, na minha opinião, tem se tornado o clássico mais interessante de São Paulo, né? A rivalidade tá comendo solta mesmo, não só dentro de campo, mas os bastidores. Todas as partidas são muito quentes, são muito intensas e tem se tornado e tem ganhado uma pimentinha aí nos últimos anos, né? Então, a gente vai falar de tudo um pouco, a gente vai falar da rodada, um pouco da rodada do Campeonato Carioca, o campeonato do Campeonato Paulista e deixar um destaque especial aqui pro clássico entre o São Paulo e o Palmeiras, tá? Antes de chegar lá, vamos só passar por uma notícia esportiva, passar pelos resultados e a gente fala de tudo de tudo um pouco do que aconteceu na partida e no pós-partida, né? Porque aqui foram farpas para ambos os lados. E é o que eu falei. Cara, eu pessoalmente, muita gente fala assim: ah, não, isso não pertence ao esporte e tal. Acho que faz parte do esporte, né? É a provocação e o jogo de bastidor após o confronto, né? E rolou tudo isso, não só pro lado do São Paulo, mandante, mas do lado do Palmeiras também. Rolou tudo isso, né? Essa troca de farpas, o poder de bastidor, as polêmicas dentro de campo. Você pode concordar ou não concordar, gente, né? Mas eu acho que todos os componentes para tornar o clássico um jogo quente, né? Tornar um jogo tenso. Chega até o minuto final você não saber o que vai acontecer, tá? Bom, antes de mais, deixar os créditos de antemão, Globoesporte.com, onde a gente vai passar por todas as notícias esportivas. E a primeira notícia, a única, né? Na verdade, a primeira, única não, porque eu vou passar por notícias aqui, gente. Desculpa para as outras torcidas, mas apenas para deixar um destaque, porque foi muito quente o jogo. Então a gente vai passar pelas notícias só especificamente desse clássico. Além dessa, só essa aqui, tá? Além do clássico Choque Rei, o Atlético anunciou o Cuca, hein? Chegou, anunciou não, né? Chegou, não sei se já anunciou nessa altura, mas chegou a um acordo com o técnico Cuca, né? A gente sabe que o Cuca, treinador que vem sido polêmico nos últimos anos em relação ao seu passado, né? Aquela condenação de estupro e tudo mais. Ele foi lá, fez uma coisa que ele deveria ter feito há anos, né? Há anos, na minha opinião, que era de recorrer à justiça da Suíça, se eu não me engano, né? Eu peço perdão aqui, gente, eu não sei se tem aqui na matéria, e Tribunal de Berna, né? E anulou a sentença, né? O Tribunal de Berna anulou a sentença, então entrou ali na justiça e eles anularam a sentença, ou seja, o Cuca hoje não é um condenado, né? Então dá para dizer que está com a ficha limpa e eu acho que hoje, né, o caso o Atlético Paranaense resolve bancar o treinador, né? Acho que entende que vão ter protestos, vão ter manifestos, acho que isso é natural, né? E eu acho que o protesto de forma saudável ele nunca tem que deixar de existir, ele sempre tem que acontecer. Agora, antes ele era um cidadão condenado. Hoje já não, né? A sentença foi anulada, então ele não é mais, aos olhos da justiça, uma pessoa, um criminoso, né? Se a gente pode usar esse termo, enfim. Gente, ó, vamos embora. Vamos seguir com as notícias do dia. As notícias do dia, não, gente, segunda-feira eu tô. Tá funcionando devagar o cérebro, tá? Tô lendo devagar também, segunda de manhã aqui, tá? Pra quem. O horário que vai sair o vídeo, muito provavelmente deve ser meio-dia, após meio-dia, mas eu tô gravando na segunda bem cedo. Que é o melhor horário aqui pra mim também, antes da correria do dia a dia e tudo mais, tá? Bom, vamos passar pela Taça Guanabara, rapidamente, que o Flamengo venceu o Madureira mais uma vez, líder absoluto, mais uma vitória, né? O time emplacou, o time engrenou. Acho que isso é muito legal, o trabalho do Tite se consolidando cada vez mais, é algo que eu digo por mim. Eu esperava ver já desde o ano passado, fiquei com aquela dúvida, e essa temporada a gente com uma pré-temporada decente, né? Podendo colocar as suas ideias de jogo, ele consegue fazer esse time virar de uma forma bastante interessante e promissora para o restante da temporada. Então acho que o torcedor rubro-negro já começa a se animar e eu acho que tem que se animar mesmo, né? Tem que se animar mesmo.
tem que sonhar, né? Porque sonhar não custa, né? Sonhar não custa. Eu acho que você tem que acreditar mesmo. É o seu time de coração, você tem que viver essa alegria, essa emoção, tá? Eu acho que a surpresa, se a gente pode dizer assim, que é obviamente depois acompanhando o campeonato, deixa de ser uma surpresa, mas a surpresa fica por conta do Nova Iguaçu, né? Acho que assim, antes da bola do campeonato começar, antes da bola rolar, ninguém imaginava que. A gente imaginava que alguma outra equipe pudesse aí ficar entre os quatro, né? Mas como vice colocado, eu acho que foi até um pouco inesperado, eu diria, um pouco inesperado, tá? Não duvidava que o Nova Iguaçu fosse se classificar, mas não como segundo colocado, né? Conseguiu vencer aqui o Volta Redonda 2-1, fica na segunda colocação isolado, né? Assim, empatado, não, tá isolado, 24ª posição e ficou apenas 3 pontos do Flamengo, né? É impressionante, assim, a campanha é muito interessante. E eu acho que o barato dos estaduais é isso, né? Você poder ver outras opções, outras alternativas. A gente sabe que muitas vezes é naquele. As equipes algumas vezes se destacam, né? E aparecem assim para o cenário, para a grande mídia, é meio no emocional, né? Os caras estão embalados, estão naquela emoção, naquele frenesi, né? Mas eu acho que isso é bacana, né? Poder viver isso e proporcionar isso, né? Mostrar novas caras ao futebol. Pô, esse jogador aqui, pô, o Lele, que joga hoje no Fluminense, ele apareceu no Volta Redonda ano passado, se eu não me engano, né? Então, eu acho que é sempre interessante os estaduais, porque às vezes uma carinha ou outra nova pode aparecer, conseguir um espaço numa grande equipe, pode não ser titular, mas conseguir ali ficar sempre entre um jogador de confiança do treinador. Então eu acho isso muito legal, né? Vasco da Gama, terceiro colocado, não tomou conhecimento da Portuguesa, grande atuação do Dimitri Payet. Payet tá fininho, cara. Payet tá fininho. É impressionante. Ele. O ano passado, quando chegou, todo mundo, pô, o Payet tá acima do peso, tal, tá fora de forma. E aí eu procurei alguns vídeos do Payet na internet. E ele é um cara, assim, que parece ter um porte físico mais avantajado mesmo, né? Por isso que eu falei assim, pô, ele parece estar fora de forma. E ele tá mesmo, mas assim, ele já é meio, né, trompudo, assim, já aparenta ser um pouquinho mais gordinho. Então eu acho isso normal, né? Ele com o tempo, a aparência física, todo respeito ao Payet, né, gente? A aparência física não condiz com o quanto que ele tá preparado fisicamente ou não. Foi evidente que ele estava fora de forma mesmo até o final da temporada, foi contratado para ser um dos grandes reforços e acabou não virando. Contribuiu da forma como pôde, mas estava muito fora de forma, né? E nesse início de temporada fica evidente, né? O quanto que ele tá fininho, né? O quanto que ele se preparou, ele se dedicou. Então, é óbvio que é obrigação do jogador. A gente sempre fala aqui, pô, o jogador ele é contratado a peso de ouro para ele ser protagonista, para ele ser o craque dentro de campo. Mas a gente sabe que muitas vezes demora muito, os caras ficam, poxa, às vezes fica um pouco soberbo, se a gente pode dizer assim, sou o melhor do time e tal, vou me preparar. E às vezes dá uma desanimada também, pô, o pessoal já me criticou, agora também não tô mais tanto. E o cara se dedicou muito, cara. Assim, a gente vê, não só a bola que ele tá praticando dentro de campo, mas só você vê o shape, né, com todo o respeito, mas só você vê o shape do país, você vê o quanto que ele tá comprometido. Eu acho isso legal, cara. Acho isso muito legal. Um cara que veio e aí com muita desconfiança, veio assim, mais ou menos dadas as devidas proporções, tá, gente? Veio mais ou menos como o Rames Rodrigues, é que o Rames é muito maior, né? Com todo respeito ao Payet, o Rames eu acho, né? Minha opinião, isso, tá? O Rames veio um pouco maior, tal, mas vieram os dois assim com o mesmo, acho que com a mesma pegada, a expectativa de um grande craque, né? Que vai salvar o time. O São Paulo não precisou dele, o Vasco sofreu um pouco, mas não precisa. Se o Paê jogasse o ano passado que tá jogando essa temporada, o Vasco talvez tivesse se classificado, né? Tivesse conseguido se manter na Série A com mais tranquilidade, e eventualmente se classificado para uma competição. Talvez, mas assim, isso é só um talvez, não dá pra gente ficar nesse cenário, mas acho que assim, são dois grandes craques que vieram sob muita expectativa e que não entregaram muito aquilo do que se esperava, né? Dadas as devidas proporções, gente. E hoje, né, se a gente olhar essa temporada, o Ramos está começando agora, tal, teve aquele lance que ele poderia sair, e o Paê não. O Paê está em outra rotação já, ele está em outra frequência. Espero que ele consiga manter, espero que ele mantenha a empolgação, o otimismo e a confiança lá no alto, né? E a autoestima lá no alto.
porque o Vasco vai precisar muito desse atleta, fica evidente, é um cara diferente, é um cara que precisa ser protagonista, né? Ele foi contratado para isso e ele precisa ser o protagonista do Vasco da Gama, tá? Cara, fiquei bastante contente com essa vitória do Vasco, porque óbvio que assim, a gente tem sempre respeito ao adversário, o adversário não é muito parâmetro, mas são essas partidas que dá a confiança que o atleta precisa para deslanchar. E eu espero que o Payet tenha encontrado essa confiança, essa alegria de jogar e que a gente possa ver mais dessas atuações de alto nível ao longo da temporada. Porque eu sou fã do bom futebol, não é questão de ser Vasco, de ser Flamengo, de ser Fluminense, Botafogo. É a questão assim, eu gosto de ver bom futebol. E se o Payet conseguir manter esse nível técnico, a gente vai ver bom futebol. Tá? Então, essa fica a minha expectativa aqui. O Fluminense terminou na quarta colocação, o Fluminense reserva, na ressaca da Recopa. Acho tudo isso absolutamente normal. Já estava com a classificação garantida, só que agora pega um adversário indigesto, né? Pega o Flamengo. Enfim, né? O Botafogo venceu o clássico, foi sofrido, foi suado, precisou, né? É, é, correr muito, precisou brigar muito para vencer esse jogo. É um jogo que parecia que ia ser tranquilo, de repente o Fluminense dificultou, engrossou e aí o Botafogo conseguiu aproveitar os erros e marcar mais 2 golzinhos. Então, acho que ficam lições mais uma vez, né? O início de temporada bastante difícil para o Botafogo, torcedor pegando no pé, treinador que cai, mais uma vez, né? Um início tumultuado, conturbado, escolhas ruins, na minha opinião. E eu acho que tá na hora do John Textor colocar o profissionalismo de fato, né? Colocar o profissionalismo de fato, não só no que ele faz na administração, na seleção, no scout dos atletas e tudo mais, tudo isso aí na parte médica, mas acho que dentro de campo, eu acho que os jogadores estão devendo isso. Os jogadores estão devendo profissionalismo, na minha opinião, tá? É claro que o Thiago Nunes, e aqui eu não vou fazer só condenar os jogadores, é claro que o Thiago Nunes veio no microfone e falou um monte de bobagem, na minha opinião, né? Você não pode fazer isso da forma como ele fez. Veio, falou um monte de bobagem. Na minha opinião, foi um pouco soberbo, achou que era maior que os jogadores, que a instituição. Minha opinião, tá? Para um treinador fazer o que ele fez, é um cara achar que é maior que a instituição, né? E jamais será. Jamais será. Mesmo se ele for campeão, se ele for pentacampeão de Libertadores, ele jamais será maior do que a instituição Botafogo. Agora, eu acho que agora o John Textor já deu, né? Os caras demitiram, entre aspas, o Bruno Lage, agora com o Thiago Nunes, imagino eu que não havia mais clima para continuidade de trabalho. Acho que está na hora do John Textor estender o profissionalismo para dentro de campo. Está na hora de vocês serem profissionais. Né? A gente não se classifica na Taça Guanabara, a gente não avança. Óbvio, erros, decisão do treinador, mas eu acho que também tem que ser cobrado dos jogadores, tá? Eu acho que não é só um lado, não é só a corda estourar para um lado. Eu acho que de todos os lados tem que estourar. E muitos jogadores que eu considero que sejam protagonistas dessa equipe do Botafogo não entregaram nada. Ficaram devendo desde o final do ano passado, tá? Sempre falo aqui, tem a questão mental, isso pesa, isso é natural, mas se o cara tá lá para ser protagonista, ele tem que ter personalidade, né? Ele tem que ter personalidade. E eu acho que isso que tá faltando na gestão da SAF e do John Textor, é estender o profissionalismo para dentro de campo, né? Eu acho que já deu, ok, erramos, tudo bem, o treinador era emocionado, isso faz parte. Agora tá devendo o profissionalismo de vocês. Mais uma temporada que a gente não avança. Então tá na hora de levar isso com seriedade. Pelo menos essa é a minha opinião, tá? Vambora. Vamos pro Campeonato Paulista para não me estender mais. A gente precisa passar pelas notícias do Clássico Choque Rei. Então, só para finalizar, né? Só para finalizar. O Corinthians venceu o Santo André, mas não se classifica, né? Tá aqui o Corinthians. Terminou até atrás do Mirassol, né? É uma situação bastante complicada do Corinthians. Início conturbado, né? Vi a gestão Augusto Melo, tinha muita expectativa, ele falou muita coisa em relação à renovação, a reforços, a questões administrativas, anuncia um patrocinador master colossal. Cara, assim, ficou naquela ansiedade, eu também estendo isso a mim, tá? Faço minha culpa, ficou aquela ansiedade de que muita coisa fosse mudar, só que o que ficou evidente é aquilo que eu dizia o ano passado, né? Fiquei ansioso no início dessa temporada, mas eu dizia o ano passado, né? Não é uma coisa que vai acontecer do dia para noite, gente. Né? Isso não vai acontecer do dia para noite. Ano passado, não. É início desse ano, né? Antes do campeonato começar.
Isso não vai acontecer do dia para a noite. É uma coisa que demanda tempo, né? Você mudar tudo em pouquíssimo tempo são exceções. E eu acho que isso veio a se consolidar, né? O Mano começou, não teve à disposição todo mundo, aí ele também começou a ser muito sincerão no microfone, isso começou a pegar mal. Isso eu acho que mexe com o jogador também, na parte psicológica. Pô, também o cara expõe, chama o Yuri Alberto de burro, enfim. E aí é uma série de coisas que vão se desdobrando, e a correção de rota para contratar o Antônio Oliveira foi um bom treinador, chegou mudando muita coisa, mas não dava, gente. Assim, você precisava ser impecável e é impossível ser impecável, né? Impossível eu não diria, mas é muito difícil. Aquela derrota para Ponte Preta, talvez. Vamos ver aqui como seria. O Corinthians teria 16 pontos. Ainda não estaria classificado aquela derrota para Ponte Preta na Neoquímica Arena. Mas enfim, né? Precisava vencer e precisava torcer contra alguns adversários, que não aconteceu. Perdeu muito tempo no início do Campeonato Paulista. Eu faço meia culpa aqui mais uma vez. Eu dizia que o Corinthians ia classificar, né? Eu dizia que o Corinthians vai se classificar. É um início difícil, né? O Mano sempre demanda um pouquinho mais de tempo para corrigir o time e tudo mais. Não deu certo. Os discursos do Mano foram ficando cada vez mais complicados, se é que a gente pode dizer assim, difíceis, né? Para um ambiente, né, de grupo. Eu acho que ele estava passando um pouco do tom, né? Óbvio que você tem que ser honesto, tem que ser sincero com seus sentimentos, mas quando você está trabalhando em grupo, muitas vezes a sua obrigação, até como comandante, é blindar o grupo, né? Acho que faltou um pouco isso ao Mano Menezes e até por isso não foi possível a continuidade do treinador. O Antônio me parece ser um treinador muito bom, muito competente, e eu acho que com ele o Corinthians deve fazer uma temporada interessante, tá? Se vai ganhar alguma coisa ou não, eu não sei, mas eu acho interessante. Deve ser a temporada do Corinthians, tá? Portuguesa, cara, se classificou, venceu o Mirassol, tá aqui 10 pontos, cara. É aquela coisa, né? A gente acabou de passar pelo Corinthians, tem 13 pontos, o último do grupo C. E a Portuguesa se classifica com 10 pontos. Ah, é injusto. Aí vai começar, né? É injusto e que não sei o quê. Também acho injusto. Agora, todo mundo assina, né? Todos os presidentes de todas as agremiações vão lá na Federação Paulista e todo mundo assina, né? O regulamento é esse, vocês concordam? Sim, sim. Então não adianta reclamar agora, né? Ah, poxa, a gente tá com 13 pontos, mas tem time que ficou com 10, né? Então, se fosse pontos corridos, a gente estaria lá. Sim, estaria, mas o regulamento não é esse, né? O regulamento não é esse. Bom, vamos lá, vamos seguir aqui. A gente teve Bragantino e Santos, duas equipes classificadas. O Bragantino venceu mais uma vez. O Santos já. Palmeiras já era líder geral, então acho que o Santos tá ok com isso, né? Um jogo talvez de repente mais experimental. Acho que não, o cara ele não gostou, né? O cara ele não gostou. Acho que queria vencer esse jogo. Bragantino termina aqui na liderança do grupo C com 21 pontos, o Santos com 22 pontos. É o que eu falei, apesar da derrota, o Santos segue na frente do Bragantino, tem prioridade, né, num possível confronto, no mata do Campeonato Paulista. Só o Palmeiras que deslanchou mesmo, né, com 25 pontos. E aqui o clássico choque rei, né, 1-1, terminou em 1-1. O São Paulo ainda não está garantido, tá? Não está, o Corinthians está aqui na lanterna, mas pode sair, tá? O São Paulo não está garantido. Não, falei da Ponte Preta, né? Se o Corinthians tivesse vencido a Ponte Preta na Neoquímica, estaria com 16 pontos e a classificação estaria possível ainda. Agora, com uma rodada faltando, não dá mais, né, gente? Foi mal que eu falei que já não dava mais, dava sim, custando caro, né? Mas é difícil ser perfeito, né? É difícil ser perfeito, assim. Depois de perder tanto tempo, é complicado você querer cobrar a perfeição no finalzinho, na reta final da fase de grupos do Campeonato Paulista, né? O São Paulo tá aqui, é o primeiro do seu grupo, mas não tá garantido, né? Porque o Novo Horizontino tem 19 pontos, São Bernardo tem 18, então São Paulo, curiosamente, não está garantido, né? Esse grupo bem embolado, bastante, três equipes com pontuações bem altas, né? Até o Botafogo aqui tá com mais pontuação que a Portuguesa no momento, tá? Não acabou ainda, gente. Tô falando como se fosse a última rodada, né? Mas tem mais uma ainda, tá? Para acontecer. Portuguesa pode chegar a 13 pontos. E aqui eu calar minha boca, né? Enfim, né? Enfim, pedi desculpas aí. Emocionei, né? Emocionei. E aqui é o Palmeiras, né? Primeiro geral, já 25 pontos. Tá tranquilo. E deve terminar como líder isolado, tá? O Santos pode chegar aos mesmos 25 pontos, mas eu imagino que o Palmeiras deve terminar como líder isolado da competição, tá? Vamos ver aqui. Tem que falar mais alguma coisa? Acho que não, né?
passei pelo grupo do São Paulo, muito embolado, né? Aqui também pontuações bem altas. No grupo do Palmeiras também, só o grupo A que as pontuações estão bem baixas, né? Enfim, gente, ó, vamos falar repercutir o clássico Choque Rei, porque teve muita polêmica dentro de campo, né? Polêmicas de arbitragem, expulsão, pênalti, né? Vamos lá. Notícia pela redação do GE, tá? A diretoria e os jogadores do São Paulo saíram na bronca, saíram pé da vidas, né? Saíram pé da vidas com o que aconteceu. Teve um, um primeiro lance que o São Paulo reclama de uma possível expulsão do Richard Rios, tá? E aí esse aqui é só o primeiro spoiler, aqui como ficou a perna do Pablo Maia após o contato com o Richard Rios, tá? Por isso que o São Paulo reclama a expulsão. E aí acabou tomando só um cartão, né? Teve o gol do Palmeiras, gol de pênalti. E aí foi marcada uma falta do goleiro Rafael, que disputou a área com o zagueiro Murilo, e o juiz marcou, né? O juiz inicialmente não marcou, o VAR chamou, depois o juiz avaliou e marcou penalidade. São Paulo reclama de uma penalidade depois, tá? Aqui, ó. Piquerez e Luciano, né? Suposto pênalti cometido por Piquerez e Luciano. Aí o juiz revisou no árbitro de vídeo e não marcou a penalidade, tá? Ficam aí as reclamações. Aqui o presidente Júlio Casares fazendo o seu poder de bastidor, acho válido. Vamos passar por isso aqui daqui a pouco, tá? Aqui só sobre o São Paulo, né? O que o São Paulo precisa fazer para se classificar. Vai encarar um Ituano fora de casa e vai ficar de olho nos jogos dos outros dois rivais. O São Paulo precisa vencer, né? E basicamente é isso. Se não vencer, combinação de resultados, mas sim, no geral, né, no resumo do dia, da obra, precisa vencer e fazer a sua parte, né? Vencer e não depender de ninguém. Acho que esse é o cenário que todas as equipes têm que se considerar, mas obviamente que se a vitória não acontecer, aí sim tem que olhar para o lado, né? Enfim. Bom, aqui, acho que tem uma notícia do Palmeiras também, acho que não, né? Não. Aqui, ó, só a notícia, passar pela notícia do Palmeiras, antes da gente passava a parte BBB, né? A parte BBB, a parte das farpas, né? Com média de quase um gol sofrido por jogo, o Palmeiras busca equilíbrio defensivo. Coisa que eu venho falando desde o início do ano passado já, tá? Matéria por Eduardo Rodrigues, essa aqui foi matéria por João Pedro Bandão e Bruno Gilfrida, tá? Deixar os créditos aqui. É uma coisa que a gente vem falando desde o ano passado, e não só eu, mas eu vejo outros comentaristas esportivos também falando isso do Palmeiras desde o ano passado, né? Só que no ano passado o Abel tinha um discurso de ser um pouco negacionista, se é que a gente pode dizer assim, né? Criticando a imprensa. Ah, vocês gostam de ver o copo vazio, vocês gostam de ver a coisa positiva, eu gosto de ver a invencibilidade, eu gosto de ver os gols marcados e tudo mais. Ele foi passando pano em relação a esse problema, tá? E aí eu falava assim, poxa, eu não vejo problema em o Abel blindar o sua equipe. Eu não vejo problema. O que me preocupa é, se ele tá sempre falando sobre esses pontos positivos, ele não vai corrigir os negativos, né? Eu ficava assim, poxa, eu conhecendo o Abel até aqui, eu diria que ele tá trabalhando os problemas, mas passavam partidas e partidas e partidas e eu falava, cara, eu acho que o Abel, ele acredita cegamente no que ele tá falando e ele não tá corrigindo os problemas. Esse é o grande problema. É você falar uma coisa, você acreditar cegamente naquela coisa e você não corrigir um problema, que era sério, na minha opinião, e que para mim custou eliminações do Palmeiras. Eliminação na Libertadores e eliminação na Copa do Brasil. Eu acho que custou, tá? E essa temporada se inicia de forma muito semelhante. Muitos erros defensivos, muito espaço, tá? Com todo respeito aos adversários, que têm os seus merecimentos. Mas conhecendo o Palmeiras do Abel Ferreira, como a gente viu no passado, isso aqui não tem nada a ver, né? Até o Everton tá muito mal no gol, né? Então, assim, tem uma série de problemas acontecendo e eu acho que o sinal de alerta, ele tinha que ser acendido desde o ano passado, né? Agora vamos ver como é que vai trabalhar. Isso fica cada vez mais escancarado e o Abel hoje já não foge desse problema. Sempre que essa pauta aparece, ele fala sobre isso e até porque, né, os números ofensivos também não permitem que o Abel passe um pano para esse tipo de erro. Eu entendo o lado do treinador de blindar o seu elenco. Agora, existe um problema e é um problema sério. E esse problema é crônico, né? Que já vem desde o ano passado, na minha opinião, tá? Vamos embora, vamos para a parte do bastidor agora, tá? Que aí é muito bom, né? É muito bom. A farpa dentro de campo,
Ah, não vai falar do VAR? Cara, eu não vou entrar nesse mérito, não. Cansei de falar de VAR, tá? Hoje, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, eu tô cansado de falar de VAR. Eventualmente a gente vai se indignar e vai voltar e vai falar, mas eu não, né? Eu cansei, assim. Acho que é, é, os caras estão vendo os erros acontecendo e tá tudo ok. Então, se tá tudo ok para todo mundo, eu vou naquela linha, né? Eu vou naquela linha. Teve um treinador que falou, se eu não me engano, foi o Renato Gaúcho, o ano passado. Vão errar pra gente e vão acertando. Depois vão errar pro adversário. É a vida que segue, né? Eu vou mais ou menos por essa linha agora, tá? Ah, errou contra um hoje, amanhã vai ser favorecido e a vida que segue, tá? E a vida que segue. Mas vamos pegar umas palavras aqui do presidente do São Paulo, Júlio Casares, né? Porque ele foi fazer o seu poder de bastidor, uma coisa que, para quem não conhece, o Barolo, né? É um grande youtuber são paulino, ele sempre criticava, né? O Júlio Casares por não fazer o poder de bastidor, né? O poder de bastidor é isso, é você chegar no pós-jogo, dar uma coletiva, cobrar a federação, a CBF, falar, ó, arbitragem ruim, fomos prejudicados, né? Esse é o poder de bastidor, não é pedir favorecimento, é deixar claro que está descontente com erros, na opinião dele, tá? Não vou entrar no mérito aqui. Na opinião dele, houveram erros graves e fez o poder de bastidor. É isso que sempre se fala, né? Porque eu cito o Barolo aqui, ele sempre deve estar feliz. Eu não vi o vídeo do Barolo ainda. Deve estar feliz, mas é uma coisa que sempre cobrava, né? E eu acho que de fato o Casares, no ano passado, deixou dever muitas vezes nessa questão do poder de bastidor. Hoje ele já é um presidente mais atuante em relação a isso, tá? Hoje é um conjunto desastroso. Hoje foi um absurdo. A Federação Paulista não pode atuar dessa forma. Eu vi agora o auxiliar do árbitro xingando o Caleri. Vi o auxiliar do Abel rindo e ironizando. Chega do Abel apitar jogo do Paulistão, né? Quem conhece o Abel Ferreira é um técnico muito enérgico, ele pega muito no pé da arbitragem, mas cara, eu vou contra essa ideia aqui, tá? Se o árbitro é mal preparado, aí a cobrança tem que. O Abel faz a parte dele, na minha opinião. Ele faz a parte de tentar tendenciar a arbitragem, de alguma forma. Cobrando, pegando no pé, né? Gritando na orelha se precisar. Cara, assim, a gente viu o Abel Ferreira do ano passado tomando uma chuva de cartões porque ele queria apitar o jogo. Isso é orientação, né? Isso é orientação. Eu acho que assim, chega do Abel que ele vai continuar a apitar jogo, tá? Ele vai continuar a apitar jogo. Agora depende da arbitragem e da federação ou da CBF ter personalidade, né? Deixar bem claro, manda o ofício pro Palmeiras, falar, ó, Palmeiras, é aqui, ó, a orientação é essa, tá? Depois não vem reclamar. A orientação é essa. Se falar com o árbitro, encher o saco, vai tomar cartão e vai ser expulso. É simples, né? Eu acho que aqui essa questão fica meio que como um chororô, só isso. Agora, a primeira parte eu acho perfeito. Tem que cobrar a federação mesmo, né? Em relação a não só os erros, mas em relação a de repente punir o Abel Ferreira, né? Fala assim, ó, o cara quer apitar o jogo, vocês têm que tomar uma providência. O árbitro que tem que apitar, não é o treinador adversário, né? Isso aqui é uma coisa do Abel, né? Isso aqui, pra mim, eu digo, o futebol, ele é uma batalha. E o Abel joga dentro de campo e joga. O Palmeiras, o time, os jogadores jogam dentro de campo e o Abel joga fora. Ah, jogo sujo, jogo feio, não interessa, gente. Não interessa. Eu acho que se não houver agressão, não havendo agressão, eu acho que tudo vale. É um jogo de intimidação. E o Abel joga esse jogo como ninguém, tá? Ele sabe que o São Paulo é o calcanhar, é um ponto fraco, né? É o calcanhar de Aquiles do Palmeiras. Por algum motivo, o Abel não consegue bater o São Paulo, né, nos últimos jogos. Ele não consegue, por algum motivo, seja aspecto psicológico, seja porque o adversário consegue dar um nó, uma série de fatores. Ele não consegue bater de frente. E ele vai fazer o jogo psicológico mesmo. Eu acho que vale isso, tá? Fica muita gente nas redes sociais, reclamando, o Abel quer apitar o jogo, que não sei. Eu acho que vocês têm que pedir, né, que o seu treinador faça a mesma coisa. Meu treinador não, meu treinador ele é super educado, ele é um lorde, né? Ele não vai faltar com a educação. Eu acho isso legal também. Acho isso muito bacana. Acho isso muito bacana. Mas você pode perder no jogo de bastidor com a arbitragem. Esse que é o ponto, tá? Então, assim, eu acho que tudo que faz o Abel Ferreira, tirando chutar microfone, essas coisas esdrúxulas, né, que eu não concordo, agora gritar na cara do Caleri,
O que tá na cara do Caleri, acho que faz parte também. O Caleri peitou ele gritou também. Ali é um jogo de intimidação, gente. Ali é um jogo de intimidação, na minha opinião, tá? E pá, se a arbitragem permite, tá valendo. Agora, sim, o que tem que cobrar é a federação de, cara, assim, não tem condições. Os árbitros são muito ruins, erraram muito, e o técnico adversário quer apitar o jogo, né? Então, assim, eu acho que vale essa cobrança com a federação, né? Hoje foi uma vergonha que vimos no Morumbi, tá? O presidente tem que deixar os créditos ao naming rights. Perdi perdão aqui também, não sei se a transcrição foi correta, tá? No primeiro, também pedi todo respeito a quem escreveu o artigo, eu não sei se a transcrição foi correta. Então aqui fica um ponto de interrogação. Não sei se o Casares falou errado, se ele falou errado, uma certa gafe, né? Porque hoje tem naming rights. Do outro lado também se a transcrição tá correta ou não. Primeiro um pênalti absurdo, e depois o árbitro vai ao VAR no pênalti do Luciano e se acovardou. Olha a agressão ao Pablo Maia, que quase arrebenta o moleque, era para vermelho direto. Ele deu amarelo, mas e o VAR? Se omitiu. Tá, vamos lá aqui. Eu não sei, assim, isso aqui também vale, eu acho que vale o manifesto do Júlio Casares. Eu acho que ele tá fazendo esse poder de bastidor muito bacana, né? Ficou muito tempo em rede social, acho que se omitir alguns momentos, ele tá muito ativo agora, né? Ele tá participando muito, isso é muito legal, é necessário isso, né? Acho que todos os dirigentes precisam fazer esse poder de bastidor para cobrar, né? Erros que eventualmente tenham sido prejudicados e tudo mais. Mas a questão do cartão amarelo não tem o que falar, né, gente? Assim, você pode concordar ou discordar que como é que foi? O Richard Rios, ele merecia ser expulso ou não, mas se o árbitro não viu expulsão dentro de campo, se a revisão do árbitro de vídeo foi para gol, ele não vai revisar o lance do vermelho, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu não sei se ele revisou também, tá? Não sei se ele revisou também, eu só digo assim, eu acho que vale levantar essa bola, mas para quem de repente critica o árbitro e tal, é a regra, né? Ele revisou o gol e não o lance de cartão vermelho. Ele poderia revisar o lance de cartão vermelho, né? Enfim, foi isso mesmo que ele avaliou? Acho que foi, né? Não, ele não. Caramba, aqui eu comentei no. Não, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Acho que ele revisou o lance, a validade do gol, né? A validade do gol. Pô, sei lá, já agora também tô perdido também. Enfim, né? Vou voltar atrás aqui, gente, fazer a correção. Tá certo, Casares. Tá certo, Casares, né? Da reclamação dele. O protocolo do VAR acho que foi isso mesmo, né? Foi avaliar a jogada, né? Eu tava pensando no pênalti aqui. Não, o gol saiu sem pênalti, foi com a bola rolando. Aí ele avaliou e achou que foi para cartão. Enfim, gente, ó. Falei, não vou entrar no mérito, é que eu tava com a cabeça no pênalti, por isso que eu falei. Ele tava avaliando o gol e não olhou o cartão. Essa coisa, tipo. Mas, assim, o argumento vale, né? Só para não perder o meu argumento, já que eu já errei mesmo, o argumento vale, assim, no sentido que se o cara vai avaliar se um gol saiu ou não, se o gol foi legal ou não, tipo, se teve impedimento na jogada tal, ele não vai avaliar a gravidade da falta, né? Talvez possa ter sido isso que aconteceu também, eu não sei, gente, eu não sei. Sem o áudio do VAR, não dá pra gente cravar nada, né? Eu posso estar certo também do que eu falei, eu acho que não, acho que ele deve ter revisado mesmo o lance de possível expulsão. Mas eu não sei se não sai o áudio, e eu espero que liberem o áudio, eu acho que é importante ter essa transparência, não vai dar muito para saber o que aconteceu, né? É, Vamos reagir. Aqui no Morumbi não acontece mais isso. O Abel tinha que ter sido expulso, ele apitou o jogo, ele expulsou alguém do nosso banco. Tá? Então aqui mais uma vez criticando ele apitou o jogo, né? Aqui eu acho que não vale a crítica ao Abel mais uma vez, tá? Não é blindando. O que eu falei, o Abel tem muito antes, né? Aqui eu acho que não vale nem a crítica ao Abel, ele tem que criticar a arbitragem, né? Que permite isso. Que permite isso. Muitas vezes é irritante de fato, tá? Eu acho um pouco irritante. Mas se a arbitragem está permitindo, ele vai crescer cada vez mais, né? Eu falo, o Abel, ele joga muito bem fora de campo, né? Nisso eu tiro o chapéu pro treinador. Se ele não consegue fazer a coisa acontecer dentro de campo, especialmente contra o São Paulo, ele vai fazer acontecer fora de campo. Então ele começa com um comentário, aí ele vai aumentando o tom. A arbitragem vai permitindo, o que o Casares eu acho que tem que cobrar, cobrar. O Abel não expulsou ninguém, gente. Quem expulsou foi o juiz, né? Quem expulsou foi o juiz. Então, assim,
É só fazendo, é só fazendo o corte aqui, porque assim, ele é muito chato, né? Muito chato. Apita o jogo, mas ele só apita o jogo porque o árbitro permite, né? Quem expulsa não é o Abel, quem expulsa é o árbitro. Então, assim, acho que a crítica tem que ser direcionada, não ao Abel Ferreira, senão soa como um mimimi, um chororô. Ele tem que direcionar para a federação, olha, aqui não acontece mais isso. Legal ele falar isso. Legal ele falar isso. Tem que cobrar a federação. Falar, ó, não dá, né? Num jogo, o Palmeiras, o Abel não. Assim, ele não pode apitar o jogo. Quem tem que apitar o jogo é o árbitro. Eu quero um árbitro com personalidade para apitar o próximo clássico, tá? Vamos, se a gente falou de São Paulo, fica a reclamação do Palmeiras também, tá? Teve reclamação dos dois lados, né? Então aqui também, Bruno Gilfrida, Eduardo Rodrigues, não teve coletiva do Abel Ferreira após o jogo. E o Palmeiras deixou a reclamação dele, né? Foi uma troca de farpinhas ali, né? Foi uma troca de farpinhas. Ele não deu coletiva. O motivo é que o São Paulo não cedeu a sala de entrevistas para o técnico do Palmeiras, né? Isso aqui foi chumbo trocado, segundo o São Paulo, tá? Tricolor entendeu que daria tratamento recíproco ao que recebe no Allianz Parque. Uma das justificativas está no locais de entrevista. Bom, em 2022, por exemplo, o Palmeiras cedeu uma sala anexa à zona mista do Allianz Parque com problemas no sistema de som e sem possibilidade do São Paulo pendurar o seu backdrop. No ano passado, uma entrevista de Dorival Júnior aconteceu o mesmo problema. Então, assim, é como se assim, o Palmeiras cedeu no Allianz Parque um puxadinho para o São Paulo. São Paulo gravar a coletiva. Está aqui um puxadinho. Quiser usar ou não, é uma questão sua, né? Só que o Palmeiras alega que não foi disponibilizado nenhum lugar para realização de entrevista, né? Então, por pior que seja a sala que o Palmeiras cedeu ao São Paulo, aparentemente, tá? Aparentemente, o São Paulo não cedeu nenhum local, né? Nenhum local. Inclusive, o banner com patrocinadores do Palmeiras já estavam prontos e a sala preparada para coletivo. Tudo teve que ser desmontado. Tá? Segundo o regulamento do Paulista, é a obrigação do clube mandante disponibilizar local para o visitante atender a imprensa. O documento ainda cita que caso só exista uma sala de imprensa disponível, o técnico visitante deve usar o local antes do treinador do time da casa, tá? Existe regulamento, então vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai rolar aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa? Tem uns posts aqui, ó. Esclarecimento do São Paulo esclarece que, por reciprocidade, disponibilizou a zona mista para a realização das entrevistas à Sociedade Esportiva Palmeiras. A utilização ou não do espaço fica a cargo do clube visitante, né? Não cedeu uma sala, mas cedeu a zona mista, tá? Vale ressaltar que na última partida disputada no Allianz Parque, São Paulo precisou realizar a entrevista coletiva em um pequeno espaço anexo à zona mista do estádio, local de passagem de muitas pessoas, que dava acesso ao vestiário dos gandulas, sem direito a fixar adequadamente o backdrop com os patrocinadores. Os jornalistas, inclusive, ficaram sentados no chão e sem sistema de som ideal para a realização do trabalho de todos os envolvidos. Aqui a nota do Palmeiras, né? Fomos informados pelo São Paulo, somente após o jogo deste domingo, que não haveria sala para a realização de entrevista do técnico Abel Ferreira. O backdrop com os patrocinadores do clube já estava, inclusive, instalado na sala de coletivas do Morumbi. Morumbi, gente, vamos atualizar aí. Como o mandante não nos ofereceu nenhuma alternativa, nem mesmo a área de zona mista, a coletiva do treinador teve que ser cancelada. O argumento usado pelo São Paulo, reciprocidade, não condiz com a verdade, já que o Palmeiras, quando o mandante, sempre oferece um espaço para a entrevista do treinador adversário. Relatamos o ato de hostilidade à Federação Paulista de Futebol e esperamos que providências sejam tomadas, né? A gente guardará nos próximos capítulos, como eu falei, é a troca de farpas dentro de campo, fora de campo, com polêmicas de arbitragem. E agora, gente, essa rivalidade só tende a aumentar, né? Eu agradeço muito, eu agradeço muito. Assim, futebol é esporte, né? E o esporte tem que ser jogado dentro de campo. Mas uma pitadinha a mais, né? Para aumentar, acirrar a rivalidade, né? Para aumentar a audiência, né? Acho que é sempre bom, desde que de forma sempre saudável, né? A gente sempre frisa isso. A gente gosta de uma polêmica, tal, é legal, a fofoquinha é sempre bom. Eu não fujo disso. Agora sempre dentro da regra do jogo, né? Sempre de forma saudável. Provocação, acho que ela é importante. A troca de farpas ela é interessante, o poder de bastidor ele é necessário, agora tudo dentro das quatro linhas, tudo dentro da regra do jogo, tá?
Gente, é isso. Eu vou finalizar por hoje. Putz, não falamos da convocação da seleção, né? Vou falar amanhã, vou gravar amanhã, gente. Vou gravar, preciso gravar para falar sobre a convocação do Dorival Júnior. Gostei muito da convocação do Dorival. Vamos gravar amanhã um podcast exclusivo para isso, tá? Deixar para falar do Dorival Júnior, algumas palavras do treinador, os atletas convocados. Então já fica o convite aberto para você. Amanhã a gente vai falar de Dorival. Pedir perdão pelos erros de hoje, tá, gente? Ó, o cérebro ainda está funcionando devagar, mas a gente vai entrando nos eixos, tá? Segunda de manhã, peço perdão, não é justificativa, mas acontece, tá? Não vou gravar de novo, peço perdão. Você que nos acompanha até aqui, deixa uma moral pra gente, deixa uma moral pra gente, tá? Encerro por hoje. Ótima semana para todo mundo, tá? Uma excelente semana, uma ótima segunda-feira. Para muitos é difícil, para mim também é, mas assim vamos, tá? Muito obrigado, um forte abraço e amanhã nós estamos de volta para falar de seleção brasileira, tá? Tchau.